Gênesis, capítulo 33. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato, separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos. Depois, Lia e seus filhos, e por último, Raquel e José. Ele foi adiante deles, e à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e beijou. Os 2 choraram. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou: "Quem são estes que estão com você?" Jacó disse: "São os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar." As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia e seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou: "E o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho?" "Eu os enviei na esperança de que preparassem o caminho para meu senhor me receber." Esaú disse: "Ora, meu irmão, eu tenho tudo de que preciso. Fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes." Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. "Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso." Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs: "Vamos recomeçar juntos a viagem. Eu irei à frente." Mas Jacó respondeu: "Meu senhor pode ver que meus filhos são frágeis e os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um só dia, posso perdê-los. Assim, meu senhor, siga na frente de seu servo, enquanto vou com calma no ritmo dos meus rebanhos e filhos, e me encontrarei com você em Seir." Esaú disse: "Ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo." Jacó respondeu: "Não é preciso. A forma generosa como me recebeu era tudo de que eu precisava." Então Esaú pôs-se a caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Sucote, abrigos. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padã-Arã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas. Pagou 100 moedas de prata por ela. Construiu um altar ali e deu-lhe o nome de El-Elohe-Israel. Poderoso é o Deus de Israel. Gênesis, capítulo 34. Certo dia, Diná, filha de Lia e Jacó, foi visitar algumas mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder do local, viu Diná e a estuprou. Mas depois passou a sentir forte atração pela moça. Apaixonado por ela, tentava ganhar sua afeição. Por isso foi pedir a seu pai Amor: "Consiga essa moça como esposa para mim." Jacó ficou sabendo que Siquém havia estuprado Diná. Como os filhos haviam saído para cuidar dos animais no campo, ficou esperando que eles chegassem em casa para discutir o assunto. Nesse meio tempo, o Amor, pai de Siquém, procurou Jacó para tentar um contrato de casamento. Enquanto isso, no caminho de casa, os filhos de Jacó ficaram sabendo do que havia acontecido e ficaram furiosos. O estupro que Siquém havia cometido contra a filha de Jacó não era algo que podia ser tolerado nem suportado na família de Israel. Amor falou a Jacó e a seus filhos: "Meu filho Siquém está perdidamente apaixonado por sua filha. Peço que você a dê em casamento a ele. Façamos casamentos entre nossas famílias.
Entreguem suas filhas a nós e entregaremos as nossas a vocês. Vocês podem viver no meio de nós como uma família. Podem fixar residência aqui e viver como um de nós. Há boas oportunidades de prosperar aqui. Depois, Siquém falou em causa própria, dirigindo-se ao pai e aos irmãos de Diná. Por favor, aceitem. Pagarei qualquer preço. Estipulem um preço que quiserem pela noiva. O céu é o limite. Mas permitam que essa moça seja minha esposa. Os filhos de Jacó deram uma resposta dissimulada a Siquém e ao pai dele. Afinal, a irmã havia sido vítima de estupro. A proposta deles foi esta: isso não é possível. Jamais daríamos nossa irmã a um homem circunciso. Seria uma desgraça para nós. A única forma de chegarmos a um acordo é se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós. Aí sim poderemos trocar livremente nossas filhas e realizar outros casamentos entre nós. Só assim ficaremos à vontade e poderemos ser uma família grande e feliz. Mas se essa condição não for aceitável para vocês, pegaremos nossa irmã e iremos embora. A sugestão pareceu justa para Hamor e Siquém. O moço estava tão apaixonado pela filha de Jacó que concordou em fazer o que eles estavam pedindo. Ele era o filho mais admirado da família de seu pai. Na intenção de cumprir o acordo, Hamor e seu filho foram para a praça principal da cidade e falaram ao conselho de cidadãos. Estes homens nos estimam. São nossos amigos. Devemos permitir que se estabeleçam aqui e fiquem à vontade. Há espaço de sobra para eles na terra. Poderemos até dar nossas filhas em casamento e receber as deles. Mas esses homens só aceitarão o convite para viver entre nós como uma grande família com uma condição: que todos os homens sejam circuncidados como eles. Trata-se de um ótimo negócio para nós. Essa gente é rica e tem grandes rebanhos de animais. Com essa aliança, tudo passará a ser nosso também. Portanto, vamos fazer o que eles nos pedem, para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que tinham influência na cidade concordaram com Hamor e com Siquém. Assim, todos os homens ali foram circuncidados. 3 dias depois, quando todos os homens ainda sentiam dores, Simeão e Levi, filhos de Jacó e irmãos de Diná, cada um com sua espada, saíram pela cidade como se fossem donos do lugar e mataram todos os habitantes do sexo masculino. Também mataram Hamor e seu filho Siquém, resgataram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram ao local depois da matança e saquearam a cidade inteira, como vingança pelo estupro de Diná. Levaram tudo o que encontraram na cidade e no campo, todo o gado, rebanhos, jumentos e objetos. Além disso, levaram cativas todas as mulheres e crianças e vasculharam todas as casas em busca de coisas de valor. Jacó repreendeu Simeão e Levi. Vocês sujaram meu nome no meio do povo daqui, esses cananeus e ferezeus. Se eles decidirem se unir e nos atacar, não teremos a menor chance, porque somos muito poucos. Eles fariam desaparecer meu nome e minha gente sem nenhuma dificuldade. Eles responderam: ninguém vai tratar nossa irmã como se ela fosse uma prostituta e escapar impune. Gênesis, capítulo 35. Deus disse a Jacó: volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugia de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tem estado ao meu lado aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim, ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram a Luz, que é Betel, na terra de Canaã.
Construiu ali um altar e deu a ele o nome de El-Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho, que recebeu o nome de Alon-Bacut, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padã-Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó, calcanhar. Mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou: Eu sou Deus forte. Tenha filhos. Frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, agora dou a você, e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele, derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele, Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel, e ainda estavam a uma boa distância de Efrata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela: Não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Efrata, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que está ali até hoje, a pedra do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acampou em Migdal-Éder. No tempo em que Israel vivia naquela região, Ruben teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha 12 filhos. Os que ele teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Os que ele teve com Raquel: José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Os que ele teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã-Arã. Por fim, Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaque, em Criate-Arba, atual Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam residido. Isaque estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram no túmulo da família.